Olá, cara aluna, seja muito bem-vindo aqui a mais uma correção do Enem e você se prepara, porque aqui você vai alcançar o seu sonho. Então, segue a gente, organiza e você vai alcançar aí. Vem comigo? Bora? Vamos fazer questão? Enem 2002 regular, na prova amarela, prova 76, na prova azul era questão 83, rosa 79, branca 52, diz o seguinte, o que está dizendo lá? Nascida no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães líbanos. Seus pais, de nacionalidade síria, não puderam registrá-las no seu país de origem, né? Ele não pode ser feito aí no país de origem. Na Síria, crianças, opa, volta lá. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Enfim, nessa situação, como apresentado no texto, as pessoas ao nascerem já se encontram numa condição sociopolítica, galera. Veja, tá? Veja. Os pais são sírios, ok? Eles estão no Líbano. O Líbano, tá? Ele diz que as pessoas não podem ser registradas, por quê? Porque diz que os filhos precisam ser registrados aí, precisam ser filhos de pais e mães libaneses, certo? Só que ele não pode registrar no Líbano, porque existe aí o chamado jus sanguinis, certo? E os sírios não podem voltar para lá, obviamente, por quê? Porque na Síria eles só podem ser registrados se o pai e a mãe forem casados. Logo, essa criança ela vai estar numa condição de clandestina, pessoal. Bom, nesse caso, os clandestinos não é a palavra certa aqui, porque clandestino, pessoal, são aquelas pessoas que vivem sem uma autorização oficial, tá? Não é essa situação. Então, as pessoas não são consideradas clandestinas nesse caso. Essas pessoas que, ao nascerem, que no caso aí eram filhos de pais sírios, mas nasceram no Líbano devido aí à situação, eles são considerados clandestinos? Não, pessoal. Por quê? Porque quando a gente chama clandestino, é porque ele tem que ter aí, ele não tem uma autorização oficial. Como, por exemplo, alguém que vai lá para os Estados Unidos, pula ali a cerca, atravessa o mar, o rio tal, para poder chegar no lugar. Não é o caso, certo? Letra D, refugiadas. As pessoas refugiadas são aquelas, pessoal, que vivem fora do seu país devido ao que? Ao risco de vida, tá? Ou seja, por causa de uma guerra, por causa de uma perseguição política, religiosa, certo? Nesse caso que está mostrando nesse texto, não se refere a uma pessoa refugiada, certo? Refugiada é quando a pessoa sai do seu território e vai para outra aí devido aí aos problemas de risco de vida. Esses pais sírios que saíram daqui e foram para o Líbano são sim refugiados, certo? Mas a situação está falando das irmãs que não puderam ser registradas no país, certo? São foragidas, pessoal? Bom, uma pessoa foragida é aquele que vive escondido no seu país, certo? Por quê? Justamente quando ele está procurado pela justiça. Certo? O que não é o caso aqui, certo? Pessoas exiladas, por exemplo, que são aquelas pessoas que geralmente, por questões políticas, são obrigadas a sair do seu país, não, certo? São apátridas, pessoas sem direito à nacionalidade, pessoal, certo? É essa a questão aqui. A situação, como está mostrando, mostra pessoas numa condição sociopolítica de apátrida, sem direito à nacionalidade. E aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, ele dita lá em um dos seus artigos justamente que toda pessoa humana tem direito a uma nacionalidade, certo? E nesse caso, o Líbano não dá o direito, porque eles não são libaneses praticamente, tá? E os sírios não dão o direito, aí não podem ser registrados lá,
porque os pais não são casados oficialmente. Por quê? Por causa da questão da guerra também e tal. Então, nesse caso, nem na Síria, nem no Líbano ele conseguiria fazer o seu registro e se declarar um cidadão, se declarar uma pessoa documentada oficialmente. Logo, essas duas irmãs são consideradas apátridas.